Fala galera, hoje tem entrevista com o elenco de Bom Dia Verônica aqui no Pop Séries TV. A série criminal nacional estreia agora no dia 1º de outubro e a gente bateu um papo com a Taina Miller, com a Camila Morgado e com o Du Moscovis pra saber todas as novidades do lançamento e alguns detalhes sobre a trama. E você confere agora. Oi, eu sou Verônica Torres, Delegacia de Homicídios. Deve ter botado alguma coisa no bebê. E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Não tô acreditando que você vai simplesmente taxar a mulher de louca e engavetar. Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Tenho certeza. Você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. Eu queria começar perguntando, Tainá, a Verônica vem aí, né, como uma heroína que sacrifica a vida pela justiça. Gostaria de saber um pouco como é que foi o processo de preparação da personagem ao lado da Ilana e do Rafael. Então, a Ilana e o Rafael me ajudaram muito nesse processo. A começar porque eu li o livro antes de ler o roteiro, então eu pude pegar do livro também o que eu achava legal, ver o que essa adaptação trazia de novo também, porque a gente teve consciência desde o início que era uma adaptação audiovisual de uma obra literária, mas que a gente não necessariamente precisaria se apegar a todos os elementos ali. Eu acho que é um processo, sempre o resultado de uma personagem é um processo em conjunto. Então, o Zé Henrique Fonseca me ajudou muito, os autores estavam no set comigo, isso foi muito importante, eu troquei muita ideia com eles. Os atores maravilhosos que eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, esse elenco realmente eu acho muito especial. Tive a ajuda do Sérgio Pena para fazer toda essa preparação emocional da Verônica, é uma personagem muito intensa, que carrega consigo uma tragédia, né? E, ao mesmo tempo, ela não pode se dar o direito de deprimir, ela levanta e vai à luta, porque o chamado é mais forte, né? O chamado para ajudar a fazer uma diferença na sociedade que ela vive é mais forte do que ela poderia ter ficado em casa deprimida. Então, o Sérgio Pena ajudou muito nessa parte, assim como o laboratório na Delegacia de Homicídios foi muito importante também para eu entender o que é trabalhar na delegacia e qual o trabalho dos policiais. Eu conheci várias mulheres que trabalhavam lá, inclusive escrivãs que tinham a mesma função da Verônica. E aí a parte de corpo, o Salgado me ensinou a lutar, a defesa pessoal, coisas que eu nunca tinha feito, assim, foi bem inédito para mim essa parte. E eu, por último, eu tive um treinamento para atirar, que é também uma coisa que para mim nunca nem tinha cogitado, no core. Mas tudo isso eu acho que foi importante para compor essa personagem que é muito distante de mim, né, pela profissão dela. É uma profissão muito específica ser policial, né? E essa pessoa, eu acho que quando ela já parte para essa escolha de ser policial, ela já está fazendo uma escolha de risco. Ela já tem esse ímpeto, né? E a Verônica, na Verônica, esse ímpeto vai crescendo até que as coisas até realmente saem do controle. Então, foi um super desafio legal. Camila, eu imagino que interpretar a Janete tenha sido um desafio emocional muito grande, né? Quais foram as percepções assim, que você teve como mulher ao longo das gravações? As percepções é que elas estão muito mais próximas da gente, esse tipo de violência, sabe? Está do nosso lado. Às vezes até já aconteceu com a gente não tenha dado nome, portanto a gente não sabe que isso se chama violência doméstica, violência psicológica. Vivendo a Janete, eu pude realizar com uma lente assim, um pouco maior de aumento, o quanto é um tema urgente, o quanto todas as mulheres, de certa forma, já passaram por algum tipo próximo, se não tem alguém muito próximo sua, um amigo, um parente, que vive esse tipo de relação, sabe? Porque isso faz parte de um machismo estrutural da nossa sociedade, que acha que o homem não deve se responsabilizar pelos seus atos, que as mulheres são as verdadeiras culpadas, elas não são vítimas, sabe? Isso se chama machismo estrutural, isso está enraizado em todas as esferas, sabe? Assim como o racismo também está, porque não adianta a gente falar de um e não falar do outro. Isso está enraizado, então eu acho essa série e a Janete assim, tão importante poder a gente falar sobre isso,
porque é um tema urgente, a gente precisa pressionar a sociedade para que algo mude, para que a gente consiga transformações, entendeu? Que a mulher consiga entender que isso que ela está vivendo se chama uma manipulação, isso se chama violência doméstica, isso tem nome, e que a sociedade como um todo ajude essas mulheres num acolhimento. Então, eu acho essa série num bom momento, porque esse tema está tão urgente, esse tema acontece, olha aí a pandemia, o que aconteceu, os números cresceram à beça. Então, para a gente poder fazer pressão, abrir para o diálogo, sabe, conversar, trazer isso à tona, dar nome para o que acontece. Du, ao mesmo tempo também interpretar um serial killer, eu imagino que tenha sido um desafio aí também muito intenso, né? Quais foram as referências e os elementos que você utilizou para compor o personagem? Amanda, as referências elas são vividas já pela gente há muito tempo, né? A gente acompanha na vida, como a Camila falou, um monte de casos próximos, né? Ou de família, ou de amigos, ou de telejornal que você acompanha, ou em jornais, o que seja, né? A gente sabe, tem total consciência dessa nossa estrutura, nossa formação ou deformação, né? Então, eu ouvi bastante os casos que são... A Ilana, que é uma das autoras, ela trabalha diretamente com isso, né? Com psicopatas, com esses casos, com assassinos e tal. E ela conversou comigo um pouco, me dando um pouco de referência, como psicologicamente, em como lidar com esse cara, né? Como criar e como lidar com ele. Ilana, o que você espera que a série desperte no público, principalmente nas mulheres? Eu acho que vai despertar muitas coisas. Eu acho que vai despertar compaixão, eu acho que vai despertar um alerta, um entendimento. Eu acho que a série é didática nesse sentido, mostrando situações onde as mulheres podem se identificar, tanto boas quanto ruins, né? Eu acho que traz um conhecimento para a própria polícia, em termos gerais, porque junta a polícia, quando você está lá fazendo uma denúncia como uma mulher, a polícia não está vendo lá na sua casa, e a série abre essa janela para essa humanização, para esse entendimento. As questões investigativas, que são de gato e rato, que é importante, os passos da investigação, né? Como é que vai? Eu acho que... Eu espero... Eu acho que a gente vai causar, se Deus quiser, um leque de sentimentos, e são esses sentimentos que te prendem, e esse passeio por eles, essa montanha-russa de troca de tecla, né? Eu acho que isso é o mais difícil de conseguir. A gente teve uma ótima adaptação pelo Rafa, acompanhado de uma ótima sala de roteiro, éramos 5 roteiristas, o Rafa, eu, a Carol, o Davi, o Gustavo, e todo mundo entrou muito na história para poder desenvolver cada cena que trouxesse essa identificação com o público que vai assistir. É sempre neles que a gente está pensando em causar camadas mais profundas. Claro que é entretenimento, mas é também pensar. Sim. Rafael, como é que vocês esperam que a série seja recebida internacionalmente? Lá tem elementos tão brasileiros, né? Uma história tão brasileira, assim, qual é essa expectativa? Olha, primeiro é uma alegria ter a primeira obra literária brasileira adaptada na Netflix, né? Então, é uma importância e uma comemoração nossa ter esse evento. A literatura policial ela sempre foi muito consumida no mundo inteiro, né? Os países nórdicos têm grandes autores e grandes leitores, os Estados Unidos... enfim, em várias partes do mundo as histórias de suspense, de crime e mistério engajam. E as séries a mesma coisa. A gente tem uma série islandesa chamada Trapped, que é incrível. Então, sempre com essa, digamos, cor local. Quando a Netflix me procurou querendo uma série, eu falei, meu sonho é fazer O Silêncio dos Inocentes brasileiro, ou seja, uma trama com uma caçada a um serial killer, mas inserida no nosso imaginário, inserida no nosso universo. E hoje, vendo a série,
que, como a Ilana falou, passa por tantas pessoas, é um trabalho coletivo e cada um dá a sua marca ali. Eu fico muito feliz de ver que a ideia original se realizou. Ilana, depois de tanto tempo trabalhando, estudando como criminóloga, tem alguma coisa no comportamento humano que te surpreenda? Todo dia. Todo dia. Todo dia, porque não é só a violência como a de um crime em série, né? Você tem violências que você sofre todo dia, de grosserias, de rivalidades, de maldades gratuitas, que você fala, mas de onde essa pessoa tirou isso? Então, eu acho que a gente se surpreende todo dia e acho que a gente deve refletir o nosso comportamento. Eu acho que esse isolamento que a gente está obrigado nesse ano faz a gente pensar, porque a convivência, sem dúvida, ele não causa violência, mas ele potencializa os maus comportamentos, o próprio desgaste, o próprio atrito constante, a convivência tão estreita, né? 24 horas por dia, não só entre os casais, mas principalmente, que aí você tem. Então, eu acho que... Eu me espanto todos os dias. Eu realmente acho que não tem fim. Eu acho que é um assunto que a gente não consegue, numa série, encerrar um debate como esse. Numa história só, nem num livro só, nem numa audiovisual só. Acho que a gente tem aí muitas coisas para conversar sobre violência, ou violência de gênero, ou qualquer que seja ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Vou fazer do meu jeito.